Bom dia! Está iniciando mais um informativo do IEF. Nosso assunto de hoje será escurecimento não enzimático. E está conosco em nossos estúdios o renomado professor Mailage. Bom dia, professor. Conosco também está presente as repórteres Monalisa Cavalcante e Joana Dardi. Bom dia. Professor, nós iremos iniciar com a primeira pergunta. Basicamente, o que é esse escurecimento não enzimático, professor? Bem, o escurecimento não enzimático é basicamente uma reação química que ocorre em alguns alimentos. Dependendo do produto, pode ser desejável ou não. Sendo que essa reação modifica o alimento do ponto de vista estético e nutricional. É uma reação que leva à melhoria aos alimentos na aparência, como por exemplo a carne do peixe assado e o chocolate. Porém, ele é indesejável no leite e em derivados, pois ocorre a destruição da lisina, que é o aminoácido essencial. Nós sabemos que na reação de escurecimento não enzimático, a reação depende de duas outras reações, que é a reação de Maillard e a caramelização. Explique para nós em que consiste cada uma dessas reações, já que nós sabemos que na reação de Maillard é uma reação que envolve açúcares e grupos amina de aminoácidos. Como você já falou, essa reação envolve a degradação do açúcar na ausência de aminoácidos ou proteínas. Os açúcares são relativamente estáveis ao aquecimento moderado, mas em temperaturas acima de 120 graus, eles são pirolizados para diversos produtos de degradação e alto peso molecular e escuros, denominados caramelo. Daí o nome caramelização. Sendo que pode ocorrer em meio ácido ou alcalino, porém a velocidade da reação é maior em meio alcalino, pois ela forma a melanandina. Professor Maillard, o senhor poderia citar alguns exemplos de alimentos que sofrem essa reação? Bem, Monalisa, esta reação pode acontecer nos leites derivados ou em carnes e derivados também. Sendo que no leite, esta reação é sensível devido ao elevado teor da lactose e devido à presença de proteínas termossensíveis. E com isso ocorre a alteração da cor do leite. Já as carnes e derivados são relativamente resistentes em reação ao escurecimento, devido à acidez natural e do baixo teor de açúcares. Em situações em que as reações de escurecimento são indesejáveis, estas podem ser inibidas pela utilização de agentes químicos, criando condições adversas, como altera o teor da água ou do pH no meio, ou ela reduz a temperatura e remove uma das substâncias reativas. Bom, professor, nós fomos até as ruas para saber o que as pessoas acham a respeito desse assunto, se elas sabem o que significa, e elas fizeram algumas perguntas para o senhor responder. Então, vamos ao primeiro vídeo. Professor, um exemplo de escurecimento não enzimático prático. Bem, levando para o cotidiano de uma forma bem prática, qualquer dona de casa já fez esse processo no preparo do pudim, onde o açúcar foi elevado a altas temperaturas que formou o caramelo. Sim, professor. Agora vamos a mais um vídeo para que você possa responder a segunda pergunta. Mas o que é realmente o escurecimento não enzimático? E aonde ocorre? E o porquê? Bem, o escurecimento não enzimático ocorre através de duas reações, a reação de Maillard e a caramelização. E isto ocorre mais facilmente nos leites e seus derivados, pois o leite tem um elevado teor de lactose e também tem a presença da proteína termossensível. Bom, professor, nosso tempo é curto, está acabando.
mas nós temos tempo para mais uma pergunta. Professor, qual as condições favoráveis para esse tipo de reação acontecer? Bem, para isso acontecer, a reação tem que estar em condições naturais e favoráveis, como a temperatura, o pH, o tipo de aminas, tipo de açúcares e o teor de umidade. Bem, professor, vamos às suas considerações finais. Primeiro, quero agradecer pelo convite, espero ter tirado as dúvidas e até a próxima. Obrigado, professor Joana, obrigado, e voltamos agora com o Silvano. Bem, essa foi mais uma edição do Informativo do IEF. Esperamos termos esclarecido as dúvidas dos nossos telespectadores, alunos e professora também. Esperamos ganhar um 10, viu, professor?